noite, bem-vindo à nossa celebração, hoje em honra a Nossa Senhora. Intenções da Santa Missa. Pelo Santo Padre Papa Francisco Todo Belo, pelo fim da pandemia, pela nossa confraria, Nossa Senhora do Carmo, e por todas as nossas intenções. Com certa facilidade, as pessoas se esquecem de Deus e se afastam de sua aliança de amor. Sofrem, por isso, graves consequências. No entanto, Deus tem olhar benevolente para os que reconhecem os próprios erros e procuram de coração sincero. Iniciemos cantando. Alegria reluz nos teus olhos, todo amor que sonhamos um dia, dissipando as trevas do medo que havia em nós. O teu sopro invadindo o peito, recriando em nós toda a vida. De tuas mãos e de teu lado aberto a paz vem, enfim. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Viva estás hoje aqui, reunindo os corações em ti. Imensa alegria e felicidade, tua glória entre nós. Boa noite, irmão, irmã. Nossa Eucaristia de hoje em honra a Nossa Senhora. E hoje a gente reza, celebra por Prudêncio. Ele é irmão do meu cunhado, faleceu ontem, esposo da Glaucinha, não é? Então a oração hoje por ele. Glaucinha vai fazer uma homenagem para ele, já fez uma homenagem para ele, e a gente vai colocar aqui. Ontem perdemos o nosso querido irmão Prudêncio de Almeida, que partiu para um encontro do Pai, deixando saudade entre todos. Que o Senhor o acolha de braços abertos e que todos os seus pecados sejam perdoados. Fique com Deus, Prudêncio. Te amamos. Então, por toda a família, a nossa oração, por todas as intenções, vocês colocaram aqui, escreveram aí, pela confraria Nossa Senhora do Carmo e a paróquia Santa Terezinha. Meu amigo Moisés, abraço Moisés, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Nosso ato penitencial cantado. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, pecador aos teus pés. Muito te feri, muito te ofendi, eis-me aqui, sem nada pra te dar, recebe o meu chorar e a vontade de acertar. Oh, que eleição, que eleição, que eleição, que eleição, que eleição.
Deus Todo-Poderoso, tenha, Senhor, piedade de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Coloca aí tua intenção. Eucaristia em honra de Maria. Ó Deus, perdoai os pecados dos vossos filhos e filhas e salvai-nos pela intercessão da Virgem Maria, uma vez que não podemos agradar-vos apenas com os nossos méritos. Por Cristo nosso Senhor. Leitura inicial, 2 Reis 17, 5 a 8, 13 a 15, 18. Liturgia da Palavra. Por vezes, uma pessoa julga as demais com extremo rigor. Já que todos nós somos pecadores, é sensato reconhecer e confessar humildemente as próprias culpas. Caminho aberto para sermos compreendidos e perdoados por Deus. Ouçamos com atenção. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Assíria, invadiu todo o país e, chegando a Samaria, situou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e deportou os habitantes de Israel para a Assíria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Arba, o rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó, rei do Egito, porque tinha adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá por meio de todos os profetas, e vidente, dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e observai os meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vosso país e que vos comuniquei, por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, mostrando-se tão obstinados quanto seus pais, que o não tinham acreditado no Senhor, seu Deus, a desprezar as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e os testemunhos com os que havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor, graças a Deus. A leitura inicial do segundo livro dos Reis fala da invasão da Assíria no território de Israel, no norte de Israel. Por quê? Qual foi a causa da invasão da Assíria? A idolatria de Israel, o pecado de Israel. Deus que tinha escolhido o povo de Israel, e esse povo se afastou do Senhor, pecou, idolatrou, apostasiou, deixou a verdadeira fé, tirou Deus do centro da existência e colocou outros deuses. Deus não aceita, Deus não admite a idolatria. Consequência, pecado, consequência, exílio. Foram para o exílio em 722, 721, a capital do Reino do Norte. Samaria foi invadida e destruída. Para lá, os assírios levaram outros povos pagãos que deram origem aos samaritanos. Quando nosso Senhor nasceu, havia uma grande rixa entre os judeus do sul e os samaritanos, porque eles não aceitavam aqueles povos naquela região. Foram povos colocados pelos assírios quando invadiram o território em 722, 721.
aquele relato daquela mulher em João 4, aquela mulher samaritana, quando o Senhor diz que ela teve 5 maridos. Significa o quê? 5 povos pagãos colocados ali no território do norte de Samaria, quando eles invadiram e levaram Israel para o exílio. Esses 5 povos são os 5 maridos daquela mulher, que deram origem aos samaritanos. Leia lá João 4. Salmanassar, diz aqui, rei da Assíria, invade todo o país, Israel do norte. Chega a Samaria, a capital de Israel do norte, Samaria do sul, Jerusalém. Jerusalém será destruída em 587, 586. Jeremias anunciou. Ontem foi a leitura da perseguição de Jeremias. Israel do norte em 722, 721. No 9º ano de Oséias, o rei da Assíria toma Samaria. Tá? Oséias, o rei, e deporta todos os habitantes dali para a Síria, onde hoje é o Iraque, no norte do Iraque. Ironia do destino, Abraão nasceu ali, no sul. E os estabelece, os faz morar em Halá, nas margens do Habor, rio de Gozã, na cidade da Média e Pérsia. Depois dos assírios vieram os babilônios, depois os medas, persas, os gregos e os romanos. Israel foi dominado por todos por causa do pecado. O pecado traz consequência muito séria e muito grave. Quem peca tem consequência. É o que ele vai dizer aqui. Isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado do Egito. O Senhor que tirou eles do Egito. O Senhor que agiu com mão forte, braço poderoso, Senhor dos exércitos celestes e da terra, que os fez sair do Egito, venceu o faraó, rei do Egito, entregou a eles a aliança, a Páscoa, a lei, escolheu Israel, escolheu os pais de Israel. Israel decidiu fazer um bezerro de ouro e idolatrar durante toda a sua história. Idolatrar, seguir outros deuses, idolatria que está presente hoje na história da humanidade. Quando segue aí outros deuses, outros ídolos, quando segue aí espírito de floresta, reencarnação, tudo é doutrina idólatra. Quando invoca outros espíritos aí em cultos, outros sacrílegos contra a fé católica, né? Que os tinha tirado do Egito, livrando-os, libertando-os da opressão do faraó. Hoje está cheio de faraó aí, né? Rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. O que é idolatria? Adorar outro deus ou outro deus. Se você coloca algo ou alguém, ou um ídolo, no lugar de Deus, isso é o que? Idolatria. Como é que eu sei que eu estou idolatrando? Se é aquilo que você fizer, seguindo esse algo, ou esse alguém, ou essa coisa, ou esse ídolo, é contra a lei de Deus, você é um idólatra. E você seguiu essa coisa, essa pessoa, ou esse ídolo, você é um idólatra. Exemplo, alguém que é casado. Todo pecado é idolatria. Casado, jurou fidelidade. Aí por um sentimento humano, se apaixonou por alguém, largou a mulher, ficou com outro ou com outra. Idolatria, apostasia, porque tinha um contrato, uma fidelidade, uma lei, uma aliança e você não cumpriu. Então quando a gente segue um sentimento ou algo, um pecado e coloca isso no lugar de Deus, é idolatria, todo pecado é idolatria. E tem coisa mais séria, porque tem doutrina contra a doutrina católica, reencarnação, não existe. Nosso Senhor nasceu uma vez, foi gerado uma vez, viveu uma vez, morreu uma vez, ressuscitou uma vez. E eu, igual. Nasci uma vez, vivo uma vez, morrerei uma vez, ressuscitarei uma única vez. Não tem esse negócio de retornar em cachorro, gato, bicho, sei lá o que, e se purificar, tem não. Onde é que tem escrito a purificação na Sagrada Escritura? Onde é que tem escrito a palavra
reencarnação não existe na Sagrada Escritura. Não tirou da onde? Reencarnação não tem. Tem anástasis no grego, que é ressurreição, ressuscitar. Tem kuma, talitá kuma, que é ergite, que é a ressurreição na cultura hebraica. Então a palavra ressurreição tem no grego e no hebraico, né? Que é o sentido de nascer uma vez, morrer uma vez, ressuscitar uma vez. Pronto. Então reencarnação purifica não existe. É uma doutrina contrária à fé católica. Pode seguir? Não. E quem acredita pode comungar? Não. Que vai para centro, que invoca morto, pode comungar? Não. Porque morto não volta. Está lá no Antigo Testamento, punido com a morte, e no Novo Testamento. Quando nós chegamos em Lucas, falando daquela parábola do Lázaro e do rico, né, que o rico queria voltar para avisar os irmãos que ele estava lá, para ir no inferno, para não ir para o inferno e tal, e tal. E nosso Senhor Abraão disse, não, quem está aí, fica aí. Então não tem comunicação com o morto. Você pode orar pelo morto, e ele orar por você, isso é comunhão. Agora, fazer uma sessão, dar a mão, invocar o morto que vem, não vem. Aquele morto que está lá é o cão, é o espírito do cão. O espiritismo ali é o espírito do cão. Então não existe nem reencarnação, nem invocação de morto. E nem nenhum outro desses espíritos aí que vão atrás para se benzer, não sei o quê. Nada disso vem de Deus. Isso não é a fé católica. Não é a fé monoteísta. Tá? Então pecaram contra o Senhor, que os tirou do Egito, da opressão do faraó. O faraó oprimiu? Sim. Moisés chegou lá, ele foi criado pela filha do faraó, aquela história lá que tinha um rei faraó muito ruim, mandou matar tudo que era menino. Por que só os meninos e não as meninas? Porque o menino fazia guerra, quando crescia era guerra, era a cultura da guerra. Então matava os meninos para não ter homem, para não ter guerra, para enfraquecer o exército que está sendo oprimido, escravizado, oprimido. Ele foi escondido, colocado no rio, filha do faraó estava tomando banho, olhou, gostou, criou, o menino foi criado na corte do faraó. Quando cresceu, quem é? Moisés, história dele. Quando cresceu, viu lá um egípcio matando um hebreu. Confusão entre ele lá, ele matou o egípcio. Aí teve que fugir. Tá? Fugindo, foi para o deserto, se casou, e lá se encontra com o Senhor. Êxodo 3,14. O Senhor que diz, sou o Deus de Israel, sou o Deus dos pais, eu desci para tirar Israel do Egito. R-E, Asher, R-E. Na tradução grega, sou aquele que sou. Na tradução hebraica, sou aquele que vou fazer algo por ti, o que é te tirar do Egito. Manda ele até o faraó, ele vai junto com Arão, porque ele disse que não sabia falar, né? Então vai lá com Arão e anuncia o Egito, o faraó. E Deus, através de Moisés, tira Israel do Egito e dá a lei, que até hoje a gente segue, os 10 mandamentos, a nossa lei, é a lei deles, que foi lá para em Êxodo 20. Leia aí Êxodo 20, que é a lei de Deus, dada a Israel por meio de Moisés, que é o nosso 10 mandamentos, está lá em Êxodo 20. Você quer saber de onde é que vem o 10 mandamentos da lei de Deus? Êxodo 20. Pode ler, está lá o 10. Ainda tem uns 5 mandamentos da lei da igreja, que aí foi a igreja quem fez. Pagar o dízimo é mandamento da igreja, tem gente que não paga, é mandamento. Se não pagar, tem que confessar. Não paguei o dízimo, tem que pagar, é mandamento da igreja. Tá? Só que a gente fica assim, né? E o dízimo é 10%. Na verdade, 10 centavos e eu paguei, é 10%. A igreja não exige assim não, mas é. Se você for ler, é. Do que ganha, do que tem. Então é mandamento da igreja pagar o dízimo, tem que pagar. Se não pagar um mês, tem que confessar, não paguei. E a missa aos domingos. Hoje, porque o Papa ele abriu com essa pandemia aí, ele deixou assistir missa em casa, online. Senão só os doentes que tem autorização. Hoje todos nós, por causa da pandemia. Quando passar isso, que a igreja abrir, tem que ir à missa domingo. Pode continuar assistindo, mas não pode comungar, não. Só agora, porque a igreja abriu, Francisco abriu. Né?
É mandamento da igreja, e a missa é aos domingos. Tá certo? Então leia lá quais são os mandamentos da lei de Deus da igreja. Que os tinha tirado do Egito, livrando-o da opressão do faraó. O faraó oprimiu o povo, Deus tirou o povo do Egito. Porque tinha adorado outro Deus. Aí eles adoraram vários deuses. Lá já no deserto, lá com Moisés, adoraram um bezerro de ouro. Depois, quando entraram na terra prometida com Josué, adoraram outro Deus. Elias se coloca contra um desse rei aí de Israel do norte, o rei Acabe, nós vimos aí esses dias, que adorava Baal, o deus da fecundidade, que era o deus da chuva. Não existe deus de fecundidade, nem de floresta, nem nada. Só existe um Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem outro não. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles. Então seguiram outros deuses. Então idolatria é isso, é adorar alguém, algo, um sentimento e colocar no lugar de Deus. Então quando você segue algo, alguém, um sentimento, um regime político, seja o que for, e é contra a lei de Deus, isso é o que? Idolatria. Um regime político, econômico, social que é contra a liberdade humana, idolatria. Posso seguir? Não. Tá? Que é contra a lei de Deus, idolatria. Então hoje está cheio de idolatria. Cheio de sistema aí contra a lei de Deus. Ao menos 5 pecados aí que eu falo todo dia. Aborto, divórcio, contra a natureza, ideologia de gênero, legalização de droga, destruição da natureza, tudo é contra a lei de nosso Senhor. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor tinha tirado, expulsado diante de Deus. O Senhor tinha expulsado os povos. Israel continua a adorar os deuses de outros povos que não existem. Não são deuses. E as leis introduzidas pelos reis de Israel, estou colocando aqui. Toda lei que é contra a lei de nosso Senhor é idolatria. Hoje existe. O Senhor tinha advertido de modo sério a Israel e Judá, Israel o reino do norte, Judá o reino do sul, por meio dos profetas e videntes. E eles mataram e perseguiram os profetas e videntes. Qual o maior profeta que eles mataram? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Israel está cheio de idólatra lá que assassina, mata os profetas. E Jesus é o maior dos profetas, morto por eles. Dizendo: voltai dos vossos maus caminhos e segui, observai meus mandamentos e preceitos. O que é que o Senhor quer que Israel faça, que a Igreja Católica hoje faça, cada um de nós faça? Seguir a lei dele. Eu tenho dito há 40 dias quase: seguir a lei do nosso Senhor, seguir a lei do nosso Senhor, se converter. Qual é a lei? Os 10 mandamentos, a lei da igreja, 5. 10 mandamentos, 5 leis da igreja. E confessar, comungar, tudo isso que a igreja ensinou e ensina cada dia. Segundo todas as leis que prescrevi a vossos pais e vos comuniquei por intermédio dos meus servos, os profetas. Então, seguir aquilo que a igreja diz, seguir aquilo que em Fortaleza Dom José diz, seguir aquilo que o Papa Francisco diz. Dom José mandou uma carta aos párocos, eu sou pároco de Santa Teresa, dizendo que as igrejas continuam fechadas. Então, não se abre ainda igreja em Fortaleza. Quem manda aqui é o arcebispo. Ah, mas tem um decreto do governo. Quem manda na Igreja Católica é o arcebispo de Fortaleza. Em Fortaleza é ele. Então, continua fechado. Fechadas as igrejas. Tá? Atento. Então, em casa, missa online. Eles, porém, não prestaram ouvido. Israel não quis seguir a lei do Senhor, mostrando-se tão obstinados como seus pais, que não tinham acreditado no Senhor. Eles não seguem a lei do Senhor do jeito que os pais deles não seguiram. Povo de servir dura, coração duro, mente dura, e não se converte, como hoje a humanidade não quer se converter, e não quer seguir a lei do Senhor.
Desprezaram, diz o Senhor aqui, suas leis e aliança, não só a lei e a aliança. Fez uma aliança com Israel, está lá em Êxodo 19 a 24, no Monte Horebe. Com essa aliança entregou a lei. Hoje tem uma nova lei, que é Cristo, e uma nova aliança, que é o sangue de Cristo. Desprezaram suas leis do Senhor e a aliança que tinha feito com seus pais. Não seguiram nem a lei, nem a aliança, nem as leis, nem a aliança. E os testemunhos que os haviam garantido por meio dos profetas, os bons profetas, tinham anunciado que era certo e denunciado que era errado. Eles preferiram seguir o que era errado. Consequência, exílio. Foram para o exílio. Hoje, consequência, morte. Se não quiser seguir, pecado mortal. Tá? O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel e os rejeitou para longe de sua face. O Senhor fez uma nova aliança. Não tem mais aliança antiga. Agora é uma nova aliança. Consequência do pecado do Israel. E consequência do pecado de Adão. Consequência do pecado de Adão, fez aliança com Israel. Consequência do pecado de Israel, fez uma nova aliança com Cristo. Agora a aliança é com Cristo. Sangue de Cristo, corpo de Cristo. Rejeitou-os para longe de sua face, restando apenas a tribo de Judá. Nesse contexto aqui, só continua em pé a tribo de Judá, da qual nosso Senhor descende. Ele é descendente de Judá, porque José, o pai dele, é descendente de Judá e Maria, segundo a tradição. Mas a tribo de Judá irá para o exílio, isso aqui é 722, em 586. 587, 586. Então, 200 anos depois, Judá, que pecou igual o norte, vai para o exílio. No exílio, eles ficam lá até 589, até 539, por aí, quando Ciro deixa eles retornarem. Quando retornam, não falam mais hebraico, porque estavam no exílio, e no exílio se fala aramaico, por isso que nosso Senhor fala aramaico, não fala hebraico, porque eles deixaram de falar hebraico. Moraram 50 anos no exílio, então deixaram. Se a gente for para o exílio lá nos Estados Unidos, né? Ficar 50 anos, os filhos da gente falar o que? Inglês ou português? Né? Inglês. Vão arranhar aí o português. 50 anos, que nasceu lá, fala inglês. Então, quando eles retornam, falam aramaico. Por isso que nosso Senhor fala aramaico. A raiz é muito parecida. É como o espanhol e o português. A gente entende. Eu nunca estudei espanhol e leio, eu entendo tudo. Tá? Então, quando retornam, falam aramaico, e depois dos persas, 539, eles retornam aí, por aí. Vem a dominação grega com Alexandre Magno, 333, a dominação romana, com o Estado romano, escraviza Israel, e nosso Senhor nasce quando o Estado está dominado por Israel. Essa é a história de Israel, agora a nova aliança no sangue, no corpo de Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Agora o Salmo 59, do grego, 60 do hebraico, que diz: vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Salmo responsorial. E nossa resposta será: vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Todos, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitastes, ó Deus, vosso povo, e arrastastes a nossas fileiras. Vós estáveis irado, voltei-vos. Todos, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Abalastes, partiste a terra, reparei suas brechas, pois treme. Duramente provastes o povo, e um vinho atordoante nos destes. Todos, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Quem me leva à cidade segura, e a Edom quem me vai conduzir? Se vós, Deus, rejeitastes o vosso povo, e não mais conduzis nossas tropas, todos, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. Nada vale o socorro dos homens.
mas com Deus nos faremos proeza e Ele vai esmagar o opressor. Todos, vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Rejeitardes, ó Deus, vosso povo. Aqui é a linguagem antropomórfica. Deus não rejeita ninguém. É o nosso pecado que nos leva para o exílio. No caso, Israel. Então, Israel foi rejeitado por quê? Porque pecou. Ele se fez rejeitar por Deus. Então, o pecado traz consequência. No caso de Israel que idolatrou, qual é a consequência? O exílio. 722, Assíria. 586, Babilônia, onde hoje é o Iraque. A Síria é o Iraque do norte, Babilônia, Iraque do sul. Arrasaste nossas fileiras. O arrasar aqui não é figura, é uma linguagem antropomórfica de guerra, que é a cultura de Israel, você tem que entender. A antiga aliança, a cultura de Israel, a cultura de guerra. Ainda hoje está lá, né? Você vê a guerra lá, Israel contra o Palestino, contra isso, contra aquilo. Pô, essa guerra não é de hoje, não. Essa guerra começou há 3.000 anos atrás. Então é da cultura deles a guerra. Tá? E você dizer, que absurdo, Israel, todo ano tem guerra. E no Ceará, no nosso estado. São 5.000 mortes por ano aqui. De assassinato violento no Ceará. Israel não morre nem 100 por ano. Aí a gente diz que lá é mais violento que aqui. Não. Você está enganado. O Ceará é muito mais violento do que Israel. E lá tem bomba atômica, aqui não tem. Só tem peixeira e bala. Então, a gente dizer que Israel é um povo de guerra, não. O povo de guerra é o cearense. Às vezes no trânsito você morre por nada. Lá tem a cultura de guerra? Tem. Mas lá se morre 100 por ano e nem isso morre. Aqui morre 5.000, só morte violenta. Tá? Então não dá para a gente dizer que são violentos, não. Violentos somos nós. Vós estáveis irados, Deus não se ira. Ele julga, ele não se ira. Tudo aqui é linguagem antropomórfica. Por que eles falavam assim? Porque eles não conseguiam ver nada fora de Deus. Para a cultura judaica, tudo é Deus, vem de Deus. Então ele coloca tudo em Deus. A ira, isso, aquilo. A linguagem é essa que eles colocam. Não, Deus não tem um sentimento humano. Deus é puro espírito. Mas o cara que escreveu, isso aqui é um escrito do ano 500, 400, 500 antes de Cristo. Ele tinha uma linguagem antropomórfica. Tá? Vós estáveis irados não é ira, é juízo. Deus julga, ele é juiz. Voltai-vos. Mas aqui tem uma súplica. É um salmo de julgamento e de súplica. Ok, Senhor, tu nos julgastes. Nós pecamos contra ti. Retorna. Deixa a tua ira, no sentido de julga a nosso favor. E Deus julga a nosso favor. Se eu pequei muito, pecado muito grande, fiz tudo que foi errado, se eu me arrepender, Deus me acolhe na hora. Todo pecado tem perdão. Mas só que eu que tenho que pedir perdão. Não fui eu que pequei. Bom, o pecado que eu fiz, pior que seja, se eu pedir perdão hoje a Deus, Ele me acolhe, Ele me perdoa. Na hora. Tem a pena pelo pecado. E eu irei cumprir ou aqui ou no purgatório. Mas vou para o céu, vou. Todo aquele que se arrependeu vai para o céu. Vossa mão nos ajude, ouvindo, Senhor Deus, escuta nossa oração. Abalar-se, partir da terra. Aqui é o poder de Deus. Terremoto, maremoto, tudo isso que terremoto e maremoto não é pelo poder de Deus, não. É consequência do pecado original. Deus criou tudo para a ordem. Com o pecado foi introduzida a desordem, inclusive na natureza. O terremoto é Deus que manda? Não, é consequência do pecado. O maremoto, consequência do pecado. O vírus, consequência do pecado. Não é Deus que criou nada disso. Ele criou harmonia, paz, amor. Tudo que ele fez foi bom. O maremoto não é bom. Terremoto não é bom. É consequência do nosso pecado.
e da ação de Satanás, que está por trás de tudo. Reparai suas brechas, pois treme a terra toda, nós, cada um de nós, por causa do pecado. Duramente provar-se o povo. Agora é verdadeiro. Deus prova a gente sim. Para quê? Para mostrar quem a gente é. Ele já conhece, já. Ele não quer me conhecer, não. Ele já conhece quem eu sou. Mas com a prova, eu me conheço. Quando eu sou provado, testado, eu me conheço. Quando eu sou tentado, eu tenho que reconhecer que eu não consigo vencer a tentação. Então, o que é que eu tenho que fazer? E até Deus pedir, Senhor, me ajuda. Aí eu vou aprendendo quem eu sou. E é muito bom também a tentação, porque eu aprendo a não julgar ninguém. Eu vendo que eu sou tentado, sou fraco. Eu que sou fraco, vou julgar o outro que é fraco. Como é que eu sou fraco? Vou julgar o outro que é fraco. E é a tendência que a gente tem, né? Ver o pecado do outro na hora de calunia, difamação, que não pode estar caluniando, não, nem dizendo fake news aí, não. Então, eu vejo o pecado do outro e escondo o meu. Uma das consequências do pecado original é esconder. Pecaram, quiseram se esconder de Deus. Pecou, quer esconder de Deus? Não esconda, não. Pecou, tem que cair em si, reconhecer o pecado e confessar. E dizer que não vai fazer de novo. Lutar para não fazer de novo. É essa a doutrina da confissão? É. E terá uma pena pelo pecado. Quando tiver absolvição, não tem culpa pelo pecado. Tirou a culpa, continua a pena. É o juízo de Deus, o julgamento. Misericórdia por quê? Porque me acolhe que eu sou pecador. Juízo porque eu tenho que pagar o que eu fiz. É isso na igreja, né? Duramente provar-se o povo e um vinho atordoante nos dá. Que vinho que é? A justiça que ele fez, né? Pecou Israel. O Senhor mandou o profeta, escutou os profetas, exílio, até se converter. O filho pródigo saiu de casa. Deus deixou ele sair. Não amarrou ele no pé do quarto, não, no pé da cama, não. Quer ir, meu filho? Quer? Vá. Pecou, ficou igual um escravo lá, não tinha que comer, passou fome, caiu em si, retornou. E Deus fez uma festa. Acolheu. Vossa mão nos ajude, súplica, Senhor, ouvi-nos, Senhor. Ele escuta. Irmão, se você é um grande pecador, glória a Deus. Peça perdão que hoje o Senhor te acolhe. Hoje. Ele vai te acusar? Não. É a gente que se condena pelo pecado. Mas se eu pedir perdão pelo pecado, Ele me perdoa. Quem me leva à cidade segura? Tem alguma cidade segura? E é Edom. Quem me vai conduzir a Edom era um povo inimigo de Israel. Se vós, Deus, rejeitais vosso povo. Se Deus julgou o povo, não é que rejeitou, julgou o povo idólatra. E mandou o povo idólatra para o exílio. Tem algum lugar da terra para esse povo ir? Não, tem não. Nem Edom, nenhum outro, nem Egito, nenhum outro. Agora vai para o exílio. Fica lá. Consequência do pecado. E não mais conduzir nossas tropas. Já disse aqui. É a cultura da guerra. Eles veem Deus como o Senhor dos exércitos, aquele que criou o sol, lua, estrela, que nada disso é Deus, só Ele é Deus. E tinha povo que acreditava no sol, na lua, na estrela. O Egito, período lá, acreditou no sol, como Deus sol. Não é Deus, é criatura de Deus. E exército terreno, como Deus fosse um general de um exército. E na concepção antiga, o Deus que vencia a guerra era o Deus verdadeiro. Isso aí cria uma grande crise para Israel, porque Israel foi vencido na guerra. Em 722 foi vencido pelos assírios, em 586 pelos babilônios. Então, se foi vencido na guerra é porque o Deus de Israel não é verdadeiro. Era a concepção que eles tinham. Foi a maior crise para Israel, foi o exílio. Porque a mentalidade era essa. O Deus do povo que perdia a guerra não era Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro era quem vencia a guerra. Os assírios venceram a guerra. Então, o Deus dos assírios era o verdadeiro e não o Deus de Israel. Os babilônios venceram a guerra. Então, o Deus dos babilônios era o Deus verdadeiro e não o Deus de Israel. A grande crise dele foi essa, do exílio. Saiu da crise, saiu. Quando?
quando escreveu o livro do Gênesis. O que ele disse lá? Não tem um rei, eu estou no exílio, não tem um rei, não tem um território, não tem um santuário, mas tem um Deus que criou tudo que existe, inclusive o Deus de vocês. Aí é o Gênesis, escrito para isso. Para que foi criado, para que foi escrito o Gênesis, para dizer que o Deus de Israel é superior a tudo. O povo estava no exílio, sem rei, sem santuário, sem território. Me diga aí, algum povo pode sobreviver sem rei, presidente, sem território e sem culto? Pois eles sobreviveram, escrevendo a lei, a Torá, a lei de escritura. E lá escrevendo o Gênesis no exílio, dizendo: não tem um rei, não tem um território, não tem um santuário, eu tenho um Deus que criou tudo, inclusive o Deus de vocês. Saiu da crise. Alta estima lá no alto. Tenho nada, só tenho um Deus, então tenho tudo. Isso é a criação no Gênesis. Deus criou tudo, inclusive o Deusinho de vocês, o sol, a lua e as estrelas. Vocês adoram e não são nada. Vossa mão nos ajude, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos, Deus, vosso auxílio na angústia. O Senhor nos ajuda na angústia. Só Ele nos ampara na angústia. Só Ele, não tem outro Deus. Então você está angustiado? Estou. Se quiser desabafar com alguém de confiança, vá. Mas antes, converse com Deus. Diga a Ele qual é a sua angústia. Inicie um relacionamento pessoal com Deus. Diga: Senhor, estou sentindo isso, isso, isso. Entrega a Ele, é que eu tenho dito todo dia. Nada vale o socorro dos homens. É o que ele está dizendo. Coloque tudo nas mãos de Deus. Não confie no homem. Confie em Deus. Mas com Deus nós faremos proezas. Com Deus ele faz tudo. Quem faz um estéreo dá luz. Quem faz uma virgem que não teve relação dá luz. Quem cura morto. Quem ressuscita morto. Cura aleijado. Cura cego. Cura tudo. Ele nos faz fazer proezas. Ele faz proezas por nós. Quem? Deus. Com Deus nós faremos proezas. E eles vai esmagar o opressor. Deus não esmaga ninguém. Linguagem antropomórfica, eu tenho dito aqui. Mas no sentido que ele vai julgar quem nos julga. Ele vai julgar quem nos condena. Ele vai julgar quem nos maltrata, calunia e nos faz morrer. Quem nos leva à morte será julgado por Deus. Tá? Deus se coloca a favor de quem? Do justo. Ele vai ser a meu favor se eu seguir a lei dele. Então, se eu seguir a lei dele e for perseguido e morto, ele será juiz de quem me matar. Juiz e advogado. Então, eu já estou salvo, porque ele é meu juiz e meu advogado. O juiz quem é? Cristo. O advogado quem é? O Paráclito. Paracletos, advogado em grego. O Espírito Santo. Agora a leitura do Evangelho, proclamação do Evangelho, Mateus 7, de 1 a 5. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Jesus pregava boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. E de fazer discípulos entre todas
as nações e de fazer discípulos entre todas as nações. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: me deixa tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um pouquinho. Quem está sentado, continue sentado. Se quiser ficar em pé, fica. Não tem nada. Naquele tempo, é hoje, é agora, na hora que é anunciada a palavra do Senhor, acontece para aquele que a põe em prática. Eu, você. De novo, hoje está falando aos discípulos, que é discípulo quem segue a ele. Mais de 70, não é ao apóstolo, quem é apóstolo, quem sai em missão para anunciar o reino do Senhor. Hoje, aos seguidores do Senhor, eu, você. Não julgueis e não sereis julgados. Irmão, não julgue. Não julgue ninguém. Por quê? Do jeito que você julgar, será julgado. É a oração do Pai Nosso. Continua Mateus 7. Mateus de 5 a 7. No 6 ele ensinou o Pai Nosso de 5 a 7, o que é as logion, discurso de Jesus. Falando da lei antiga, a nova lei, que ele interpreta do jeito que ele quer, e dizendo que é certo e que é errado. Não julgue ninguém, porque você será julgado do jeito que você julgar. Essa é a oração do Pai Nosso, que você reza todo dia. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Se eu julgar, eu serei julgado. Se eu condenar, eu serei condenado. Se eu falar de alguém, então, o que acontecer com aquele que eu falei contra, vai acontecer comigo. O critério do julgamento é esse? É. Porque eu que digo todo dia no Pai Nosso. Eu digo que eu quero ser perdoado do jeito que eu perdoar, e eu não quero perdoar. Eu digo que não quero ser julgado por ninguém e eu estou julgando. Então, você não quer ser julgado por ninguém? Quero. Então não julgue ninguém. A regra é essa. Se a gente seguisse essa regra. Eu sigo, segue. Porque quem segue, quem não julga ninguém, não fala de ninguém, não. Quem não julga de ninguém não está aí caluniando ninguém, não. Caluniar é julgar. Defamar e julgar. E é crime no direito penal brasileiro. Estudei direito também. Então, não julgue não, que você vai ser julgado. Igualzinho. Do jeito que você julgar, será julgado.
Era a ideia deles. No juízo continua, porque do jeito que eu julgar, eu serei julgado. Então, se não quiser ser julgado do jeito que... Então não julgue. Para não ser condenado, não julgue, não condene. Então, a medida aqui, a régua lá, é porque eles faziam assim, olho por olho, dente por dente. Não, o senhor falava a língua deles. Hoje, muito desse discurso era a internet, aí, o WhatsApp, né? Hoje não tinha nada disso. Porque observas o cisco no olho do teu irmão. A gente tem a mania de ver uma coisinha de nada do outro. A fulana de tal já está na rua. A não sei. O que tem a ver com a fulana de tal na rua? E se estiver fazendo a coisa boa? Em geral, por que aqui eu não posso julgar? Porque o nosso julgamento, em geral, é errado. Porque a gente julga segundo a aparência, não julga segundo o coração. E o Senhor vê o que? A aparência e o coração. Coração. Está lá em Samuel, quando o profeta Samuel foi escolher o rei Davi, que chegou a dar um mais bonito que o outro. Não. Aí o Samuel já ia embora, quando o Jessé... Aqui tem outro que está lá, mas é pequenininho, tem 14, 15 anos, então está lá com a baladeira dele lá, ele mata urso lá, é pastor. Mas é pequenininho demais, bichinho, não dá não. Aí o Senhor diz, é isso. Mande vir ele aí. Mandou vir rei Davi, maior rei de Israel. No pecado e na graça, mas ele foi o maior. Então o Senhor não julga a aparência, é o coração. Tá? Então embora, não vamos colocar toda a atenção na aparência não, irmão. Então por que é que eu não posso julgar? Porque eu não sei o que está no coração de ninguém. Não dá para ver, nem o eletrocardiograma vê. A intenção do coração não dá para ver. Às vezes eu acho que a pessoa está fazendo mal, está fazendo bem, está fazendo bem. Às vezes eu acho que é um santo e não é, é o cão. Então não posso julgar. Eu acho que é uma coisa e a outra. Eu posso ser prudente. Não sair aí confiando em todo mundo de qualquer jeito, falando da minha vida para todo mundo. Certa coisa, só o sacerdote em confissão. Tem que ser prudente, mas não julgar ninguém. Não é que vou falar de minha vida para todos, mas não posso julgar. A gente olha alguém e julga. Aquele presta, aquele não presta, aquele é assim. Não sabe nem quem é. É aquela questão do gostar. Eu gosto desse, às vezes não conhece não. Primeira vez que veio dizer eu gosto, eu não gosto. Eu gostei de você, eu não gostei. Esse gostar ou não gostar, para Deus não vale nada. Tá? Até porque o nosso gostar, gosta hoje, amanhã não gosta, depois volta a gostar, não gosta mais. A gente gosta de bicho, de cavalo, de jumento, de planta, de objeto. O gostar humano é cego. Ele muda toda hora. Tem gente que não gostava de bicho e agora gosta, e por aí vai. Um dos riscos da humanidade hoje é isso, é gostar, passa a vida só decidindo as coisas pelo gostar. O gostar muda toda hora. Nós temos que definir e discernir a vida pelo espiritual, não é pelo gostar não é pelo sentimento não. E o que é o espiritual? É a lei de Deus. Se aquilo que eu gosto é de acordo com a lei de Deus, pode continuar gostando. Se não é, não pode. Não pode. Eu gosto de matar animal, não pode. Maltratar, não pode. Mas eu gosto, mas não pode. É uma doença para se tratar. Eu gosto de relação contra a natureza, não pode. Mas eu nasci assim, não nasceu não. Ninguém nasceu, não é consequência do pecado, vai se tratar. Então, não é o gostar ou não gostar. É a lei de Deus o referencial. Que a humanidade não quer entender. Tá? Então, atento. A gente vê o cisco no olho do outro, uma coisinha de nada, e não presta atenção no pecado. Às vezes sou orgulhoso, prepotente, cheio de coisa, né? E não estou nem aí para o meu orgulho, prepotência, vaidade, a gente é cheio de vaidade. Aí um outro tem uma impaciência bem pequenininha que eu ri e pronto. Ele não vale nada porque ele é um colérico, ele é um irado, ele é isso.
e daqui a pouco vai matar alguém, aí começa, fala com um, com o outro, cresce aquele negócio todo e gera uma calúnia, uma difamação, fake news, e no final a pessoa está toda difamada. Tem casos e casos hoje na Igreja Católica de falar de um padre, de um bispo, de alguém, não sei o que, e é tudo mentira. Só que quando a mentira cresceu, cresceu. E aquela pessoa que foi difamada, caluniada, por mais que diga que não foi ela que não fez, todo mundo fala dela. Todo mundo assim. Se você iniciou isso, você vai responder diante de Nosso Senhor. Quem caluniar alguém vai responder diante de Nosso Senhor. E se a pessoa caluniada morrer com a calúnia, e aconteceu na Igreja Católica, acontece toda hora. Quem iniciou a calúnia no dia do juízo, no dia que morrer, no dia do juízo, vai responder diante de Nosso Senhor. Quem caluniou alguém, esse alguém morreu caluniado, no dia do juízo, quem caluniou vai se apresentar diante da pessoa caluniada, diante de Nosso Senhor, e vai responder. Vai ter que pagar. Se não se arrepender, inferno. Se arrepender, vai ter que pagar no purgatório. Não é assim não. Caluniar, ficou feliz, depois o outro morre com a calúnia aí. Aconteceu na vida de muitos santos. Curadas lá foi caluniado por causa de uma menina lá da sacristia que ficou grávida e disseram que era dele. Curadas. Ele respondeu, ficou calado rezando. Todo mundo falando dele na cidade. Até que um belo dia a menina confessou que não era dele. Calúnia, que ela tinha iniciado. Ali ela se arrependeu e acabou falando. Mas vai responder essa menina pelo que fez. Se é que não já respondeu. Então cuidado, não calunie ninguém não. Hoje a mania é fake news aí, não sabe nem o que é. E se eu não caluniar, mas eu pegar uma notícia falsa e colocar igual, você está propagando a mentira. Você vai responder diante do Nosso Senhor. Não entre nessa não. Tá? Não entre não, que toda calúnia, toda difamação, eu respondo de Nosso Senhor. E se essa calúnia, difamação cresce, que causa um mal à pessoa caluniada, já é um mal a calúnia, já é um mal a difamação, mas se causar um mal maior, se a pessoa perder o emprego, perder isso, perder aquilo e morrer de desgosto, você é responsável. Você que propagou é também responsável. E vai ser julgado por Nosso Senhor. Pecado atual, fake news, tá? Cheio. Então, como é que eu vejo um cisco correndo de nada no olho do outro? Qualquer impaciência eu já estou julgando. E eu sou cheio de pecado e esqueço o meu pecado. Veja primeiro o seu orgulho, sua vaidade, sua prepotência, entendeu? Porque quando eu vejo que eu sou um pecador, eu não vou julgar o outro que é pecador. E pecador todo mundo é, só tem dois que não tiveram pecado, Nossa Senhora e Nosso Senhor. O resto tudo é igual. Cada um de nós é igual ao outro, porque nasceu com o pecado original. E se eu sou pecador, vou julgar um outro pecador? Não tem sentido. O único que poderia julgar e vai julgar é Nosso Senhor, porque não tem pecado, e Ele conhece o coração. E Ele não quer julgar no sentido de condenar, Ele não quer condenar. Nosso Senhor não quer condenar ninguém. Ele já nos salvou. Eu que me condeno com as minhas atitudes. Qual a atitude? Hoje de condenar os outros. Se eu julgar, serei julgado. Se eu condenar, serei condenado. Sou eu que decido. Minhas atitudes, minhas palavras, pensamentos, omissões, tudo me julgará. Como pode dizer ao teu irmão, me deixa tirar o cisto do teu olho? Ainda quer tirar o cisto do olho do irmão, né? Quer ensinar o irmão a não ser impaciente. Mas quem é você? Se você é orgulhoso, se você é prepotente, se você é vaidoso, se você é isso, você quer ensinar o outro. Cuide se cure antes do seu orgulho, da sua prepotência, da sua vaidade, para curar o outro. É um cego querendo guiar o outro cego. Cai os dois. Hipócrita. Hipócrita é uma palavra grega. Quer dizer o que? Mentiroso. O mundo hoje está cheio de hipócrita. Em todos os níveis aí.
rei de mentira. O príncipe deste mundo é a mentira, é o Satanás. O pai da mentira é o Satanás. Então o mundo hoje está entregue a quem? Satanás, o anticristo. E o mundo hoje está seguindo o que? A mentira, a hipocrisia. Que é a hipocrisia? O cara aparenta ser muito santo, muito tal, e é um mentiroso. Qual é a mentira por excelência? Não seguir a lei de Deus. Quem é o mentiroso por excelência? Aquele que não segue a lei de Deus. Esse é o mentiroso. Se não se converter, inferno. Tira antes a trave do teu olho. Tu rê o cisco, não rê a trave. O cisco, a coisa de nada, tu rê no outro, tá julgando. E a tua trave, o teu orgulho, o teu pecado, cadê? Às vezes é um adúltero julgando o outro porque uma corrente de nada. E cadê o teu adultério? Não viu, não? Tu quer perdão por teu adultério e julga o outro? É aquela história lá que o senhor falou. Alguém que devia R$1 milhão foi até o patrão, chorou: Senhor, meu patrão, por favor, me perdoa, eu não tenho como pagar não, essa dívida é de R$1 milhão, eu estou desempregado. E o patrão perdoou. Aí quando ele saiu de lá, encontrou alguém que devia 10 centavos para ele, e ele exigiu, agarrou pela goela, segurou e colocou na prisão por 10 centavos. Ele devia R$1 milhão, pediu perdão, o patrão dele perdoou. O outro que devia 10 centavos para ele, não correndo de nada, ele botou na prisão. Aí disseram para o patrão: olha, que aquele que tu perdoou R$1 milhão, colocou na prisão um que devia 1 centavo, 10 centavos. O patrão chamou ele: cadê? Eu não te perdoei. Por que tu não perdoaste o outro? Porra, agora me paga tudo. Teu não, preso. E se aquele foi para a prisão por causa de 10 centavos, saiu logo. E esse por R$1 milhão, ficou lá 1 milhão de anos. Então cuidado. Se eu não quero ser julgado, que eu não julgue. Que eu não olhe o cisco no olho do outro quando eu tenho uma trave no olho. Que eu não exija 10 centavos do outro se eu estou devendo 1 milhão. Tira antes a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. O que é tirar a trave do nosso olho? Reconhecer que eu sou pecador. Então, quando eu reconheço que sou pecador, eu vou ter misericórdia com o outro que é pecador. Por quê? Porque é igual a mim. O perdão que eu quero, ele quer. O perdão que eu acho que mereço, ele acha que merece. Então, eu não posso julgar. Eu não conheço o coração do outro. E eu sou igual ao outro. Como é que eu sou igual e eu vou julgar o outro? Hipocrisia. Hipócrita é aquele que é um pseudo. É aquele que é só de aparência. É aquele que é um mentiroso. E nosso Senhor nos ensina a não ser hipócrita, a não julgar, a não condenar, porque eu serei julgado do jeito que eu julgar. E serei condenado do jeito que eu condenar. Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe, Maria Santíssima. Santa que preparamos, mãos que se elevam a ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor.
irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Socorra-nos, ó Pai, a humanidade do vosso Filho, que, nascendo da Virgem Mãe, não diminuiu, mas consagrou a sua integridade. Fazei que ele, tirando os nossos pecados, os tornem agradáveis nossas oferendas por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Hoje orando por Prudêncio, irmão do meu cunhado. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e nesse dia consagrado a Maria, sempre virgem, festejar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, ficando virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos cantam vossa grandeza, os santos anunciam vossa glória. Concedei-nos, Senhor, também a nós associar a seus louvores, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, ó Senhor, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós corpo e sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e
Bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Celebrando, pois, aquela que é a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós o suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o nosso Papa Francisco, nosso arcebispo José Antônio do Rosalvo, auxiliar Valdemir Júlio César, e todos os ministros do vosso povo. Lembrais também dos nossos irmãos e irmãs morreram na esperança da ressurreição, todos aqueles, Senhor, que partiram dessa vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, Senhor, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, Teresinha, São José, Miguel Arcanjo, Padre Pio, Teresa de Calcutá, todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, Senhor, toda a glória, Senhor, agora e para sempre. Agora a gente reza aquela oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, Senhor, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo paz, unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Pai, o Senhor esteja sempre convosco. Em Cristo, bora saudar uns aos outros. Cordeiro de Deus. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Agora, irmão e irmã, você irá comungar o corpo e o sangue de Cristo. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro Santo, nosso Salvador, aquele que morreu para salvar nossos pecados, sofreu, foi humilhado pelo homem blasfemado.
Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas saberei se diz uma palavra, eu serei salvo. Por amor se faz presente num pedaço de pão que possa brotar em mim o amor e a salvação. Teu corpo e sangue em mim, Senhor, é um motivo vivo de amor ao bem, que não se faça em mim motivo de condenação, mas de vitória. Tua presença em mim, Senhor, me faz compreender o quanto és pra mim razão do meu viver e Pai, o verdadeiro amor da minha vida. Oremos. Ó Deus, acolhemos o sacramento celeste, alegrando-nos nessa festa da Virgem Maria, maternidade. Concedei-nos a graça de imitá-la, servindo ao mistério da nossa redenção por Cristo nosso Senhor. A encomendação dos corpos dos mortos de ontem para hoje, que não tiveram seus corpos encomendados, agora terão. Pai de misericórdia, nas vossas mãos entregamos os nossos irmãos e irmãs falecidos de ontem para hoje, na firme esperança de que eles ressurgirão com Cristo no último dia. Nós vos damos graças por todos os dons que lhes concedestes na vida mortal, especialmente pelo dom da vida e todos o bem que eles fizeram, para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo. Coloca aí a intenção do morto de ontem para hoje. Não teve o seu corpo encomendado. Do Prudêncio, irmão do meu cunhado. Escutai na vossa misericórdia as nossas preces e orações e abri para eles as portas do vosso reino, e a nós que ficamos, consolai-nos com sentimentos de fé, esperança e caridade, até o dia em que nos encontraremos todos no Cristo, e assim estaremos sempre convosco e com estes nossos irmãos. Por eles e por nós. Isto vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Eterno repouso dá-lhe, Senhor, que a luz perpétua os ilumine. Água benta e exorcizada por eles e por todos nós. Bem, hoje eu quero orar, fazer oração de cura dos medos. Você tem medo de tudo? Fazer hoje oração de cura dos medos. Se colocar diante de Nosso Senhor aqui na Horta Santa consagrada, se colocar diante de Nossa Senhora aqui na imagem dela. Nós não adoramos, nós veneramos, né? E eu gosto muito de imagem, né? Pedindo pelo dom da cura, pela cura dos nossos medos. Senhor Jesus, no poder do teu nome, no poder do teu nome poderosíssimo, ponho um fim agora a todas as formas de medo
em minha árvore genealógica. Tira, Senhor, todo medo que há na minha árvore, nas nossas árvores genealógicas, nos nossos antepassados. Tomo autoridade sobre todo medo de rejeição e de fracasso. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Todo medo de rejeição. Aqueles que se sentem rejeitados e fracassados. Cura agora, Senhor. Senhor Jesus, na autoridade do teu nome poderosíssimo, o que eu disser você repete aí. Digo não a todo medo de água, gente que tem medo de água, de multidões, gente que tem medo de multidão, de ficar sozinho, de solidão, de sair sozinho, de Deus, medo de Deus, tem gente que tem, da morte, não tenha não, parece que Deus lhe cure, de ficar no escuro, de deixar a casa de espaço fechado ou aberto. Você que tem medo de espaço fechado, peça aí o dom da cura. De falar em público, fale de qualquer jeito, né? Não tenha medo não, peça Nosso Senhor que lhe cure. De falar em voz alta, eu já falo demais em voz alta. De falar a verdade, de tomar decisões. Tome decisão. Você que tem medo aí de tomar decisão, entrega a Nosso Senhor esse medo de dirigir. Pessoas que têm medo de dirigir, cura, Senhor. De altura, cura, Senhor. De voar, de inseto, barata aí, de assalto, cura. De estupro, cura. De sequestro, cura. De perder um ente querido, cura, Senhor. De doença, cura, medo de doença. De ser humilhado, cura. De confiar nas pessoas, cura. De todo medo do sofrimento e da alegria, cura. Cura, Senhor, todos os nossos medos. Irmão, você que tem medo de alguma coisa aí, diga ao Nosso Senhor agora aí que o Senhor me cure. Essa oração é uma oração de cura. O Senhor curando todos os medos que a gente possa sentir. Medo de nascer, medo de morrer, medo de viver, medo de escuro, medo de água, medo disso, medo daquilo, de tudo. Diga, Senhor, meu medo é esse. Eu tenho medo disso. Diga ao Senhor qual é o seu medo. Diga agora. Enfrente o medo, dizendo a Nosso Senhor, entregando a Ele. Diga qual é o seu medo, irmão, irmã, diga qual é. Entrega a Nosso Senhor. Aqui é o sangue e a água, o corpo, a carne e o corpo de Cristo, o sangue dele, diante dele. O Senhor está curando todo medo que você sentiu, você sente algo no seu coração, no seu juízo aí, na sua mente. Peço ao Senhor que cure o seu medo. Entrega a Ele todo o seu medo. Cura, Senhor, todo medo que cada um sente. Nosso Senhor sentiu medo, sentiu. Medo de quê? Da morte. Pediu que fosse tirado o cálice. Como é que ele foi curado? Fazendo a vontade do Pai. Ele enfrentou o medo e a dor e o sofrimento. Então tem que enfrentar. Tem que encarar o medo e enfrentar. Tem medo da água? Entra na água. Tem medo do escuro? Entra no escuro. Mas com o Senhor, não é só não. Tem que enfrentar tudo. Mas com o Senhor, que hoje está curando, libertando. Então todos os nossos medos o Senhor hoje está tirando. Curando, libertando de tudo. Medo de pecar. Medo de viver, de morrer, tudo. Diga aí para Nosso Senhor qual é o seu medo. Senhor, que minha família conheça em todas as gerações passadas, presentes e futuras, que não há medo no amor, que o vosso perfeito amor enche de tal modo a história de minha família, que toda lembrança
de medo, deixe de existir. Então, qual é a cura do medo? O amor de Deus. Não é um amor só humano, não. Quem cura do medo é Deus. E cura através de quê? Do amor dele. Leia a carta, primeira carta de São João, quando fala do amor de Deus. Eu vos louvo e agradeço na certeza de ser atendido. O Senhor irá atender hoje a nossa oração. Por quê? Porque somos muitos orando. Para que o Senhor afaste agora o medo. Afasta, Senhor, todo o medo que cada um de nós aqui sente ou sentiu. De todas as nossas gerações. Afasta da nossa árvore genealógica. De todas as gerações passadas, presentes e futuras. Afasta, Senhor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor envolve castigo. E quem teme não é perfeito no amor. É a primeira carta de João 4,18. Leia aí, 4,18, quando terminar a oração, você lê. Entregando a Nossa Senhora todos os nossos medos. Coração de Maria, consolo dos aflitos, rogai por nós. Coração de Maria, consolo dos aflitos, rogai por nós. Coração de Maria, consolo dos aflitos, rogai por nós. Agora 5 minutos de oração, de adoração, em silêncio, você entregando o seu medo a Nosso Senhor pelas mãos de Maria.
nossa oração a São Bento, nosso santo de toda noite protetor. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno, tu. Ó Mestre da vida celeste, doutor e guia no caminho da perfeição, grande São Bento, vós cuja alma bem-aventurada, goza da felicidade eterna no seio de Deus, velai sobre o rebanho fiel, fortificai-o com vossas orações, introduziu no céu, pelo caminho brilhante que tens tão gloriosamente precedido por Cristo Senhor nosso. São Bento, que outrora ganhastes o mundo todo, para o Senhor, fazei dos povos de hoje um reino de paz e de amor. São Bento, rogai por nós. A nossa bênção final. Então, tenham uma boa noite, né, todos nós. Família do Prudêncio aí, que a gente orou, entregou ele agora a Nosso Senhor, não é? Então, unidos na oração por todos os mortos, falecidos, todos nós uma grande corrente de oração. Não tem força maior do que a oração, e a oração diante do Senhor, diante do Santíssimo, é a maior oração que existe. Então, aí o nosso grupo de intercessão e oração, uns orando pelos outros, aí a nossa oração é mais forte. Hoje, o Senhor nos curou do medo, então se aposse da cura do Senhor. Coloca aí toda a água, óleo, sal e mais sagrada que você queira que seja abençoado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, a nossa glória, a nossa paz. Fica em paz. Toda noite em paz, com o nosso Senhor em paz. Não tem mal diante do nosso Senhor, não tem nenhum. Nenhum mal fica diante do Senhor, já faz tudo mal. Boa noite a todos e a todas. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior.
Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. Maria passa à frente.